Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula de recuperação, né? O conteúdo vai ser o mesmo conteúdo do quarto período, certo? Tipologia textual, ok? Então vamos lá, vou explicar para vocês mais uma vez, né, o material trabalhado no quarto período e a avaliação vai ter só esse conteúdo, tá certo? Tipologia textual. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, né? Como eu falei para vocês, né? O nosso conteúdo é tipologia textual. Deixa eu ver aqui se entrou bem. Então vamos lá, né? Eu vou começar aqui com a reflexão. A reflexão diz o seguinte: ame-se muito, de verdade. Aprenda a ser mais humilde e quando pensar em desistir do que mais se quer, saiba que quando desejamos algo, o universo realmente conspira a favor, desde que você realmente acredite, certo? Você pode estar pensando, eu fiquei de recuperação, eu estou muito baixa astral, certo? Não fique, pessoal. Você tem que acreditar em você. Você tem que ser você mesmo. Antes de qualquer pessoa acreditar em você, você mesmo tem que acreditar, certo? Então, essa é a mensagem para a gente iniciar a nossa aula, ok? Mas o que é mesmo tipologia textual, tia? Certo? O que será essa tipologia textual? Então, vamos lá. Os tipos de texto são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos, certo? Texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo e texto injuntivo, certo? Então, vocês estão observando que nós temos 5 tipos de tipologia textual: narrativa, descritiva, dissertativa, expositiva e injuntiva, certo? Texto narrativo, que é o que eu vou frisar para vocês hoje. A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, no qual são desenvolvidas as ações dos personagens, marcado pelo tempo e pelo espaço. Assim, a narração engloba o que chamamos de 5 elementos da narrativa. Eu vou explicar para vocês os 5 elementos da narrativa, certo? Começando com o enredo. O que significa o enredo, tia? O enredo designa a história da narrativa, dependendo de como a trama é contada. Ela é classificada em 2 tipos: enredo linear. Esse enredo linear, ele quer dizer o quê? Que existe uma sequência cronológica. Tia, mas o que é uma sequência cronológica? É aquele texto que já está pronto, certo? Ele já está lá tudo bem bonitinho. Ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim, certo? Sem precisar de opinião de outras pessoas, certo? Já o texto não linear não possui a sequência cronológica, certo? Como assim, tia? Ele tem um início, ele tem um meio, certo? Mas ele tem a abertura, certo? Para ser modificado o final. Por quê? Porque ele não está com o desfecho. Ele não foi concluído, certo? Aí eu venho para o narrador. O narrador também ele é chamado de foco narrativo. Representa a voz do texto, ou seja, determina quem está contando a história. Os tipos de narrador, são narrador observador. Qual é esse narrador observador? É aquele que só observa, certo? A história. Eu tenho também o narrador personagem. Aquele narrador personagem, ele faz parte da história.
E eu tenho também o narrador onisciente. Esse narrador onisciente, ele conhece todos os detalhes da narração, certo? Ou seja, ele conhece até o pensamento dos personagens, ok? No texto narrativo também, nós temos os personagens, nós temos o tempo, nós temos o espaço, certo? Então vamos lá, os personagens. Quais são os personagens? São aqueles que fazem parte da história, certo? Os personagens, eles fazem parte de quê? Da história. E podem ser dois tipos de personagem: personagem principal e o personagem secundário, certo? O personagem principal é aquele que você fica ali torcendo, né, que ele case com aquela mocinha, aquela princesa, certo? Então você torce que dê certo, né, para o casal ficar junto. O tempo, o que é que significa o tempo? Marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. Ele é dividido em dois tipos: o tempo cronológico, certo? E o tempo psicológico. Esse tempo psicológico, ele está voltado mais para o emocional, certo? Do leitor, do espectador, certo? Esse tempo psicológico, ele está voltado para o emocional do leitor ou do espectador. Eu tenho aqui também o espaço. O espaço representa o local ou locais. Como assim, tia? A história ela pode acontecer em um único local, na casa, no sítio, na fazenda, na praça, na escola, mas também ele pode acontecer em vários locais, em vários ambientes. Por isso que eu coloquei local ou locais, certo? Onde se desenvolve a história e que pode ser físico, psicológico ou social, certo? Esse espaço, tanto ele pode ser físico, como psicológico, como social, ok? Agora vamos trabalhar um pouquinho sobre a estrutura da narrativa, certo? O que é essa estrutura, tia? Eu tenho que ter a apresentação, eu tenho que ter o desenvolvimento, eu tenho que ter o clímax e eu tenho que ter o desfecho, certo? Então vamos lá, na apresentação eu tenho o quê? Também chamado de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo, em que se desenvolverá a trama, aonde acontece toda a história, certo? Eu tenho também um desenvolvimento, certo? E aqui, grande parte da história é desenvolvida como foco nas ações das personagens, certo, gente? Então, é aqui nesse desenvolvimento que acontece todo o desenvolvimento das ações dos personagens, certo? E eu tenho também o clímax. O que é o clímax? O clímax, ele é o emocional, certo? Do leitor, do espectador, certo? Então é aqui que tem toda essa emoção, certo? Do espectador, tá certo? Eu tenho também o desfecho. O que é esse desfecho? Também chamado de conclusão. Ele é determinado pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. É aqui onde tem o fechamento da história, ou seja, a conclusão, certo? De toda aquela história. É nessa parte, ok? Aí agora eu vou trabalhar aqui com vocês os tipos de narrador, certo? Que são três: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente, certo? Eu tenho esses três tipos de narrador: o personagem, o observador e o onisciente, certo? Os tipos de narrador, também chamados de foco narrativo, representam a voz textual da narração.
sendo classificado em narrador-personagem, a história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é a personagem principal das ações. Então, nesse narrador-personagem, certo? Esse personagem aqui, ele tem um papel fundamental, primordial na história, certo? Mas eu também tenho um narrador observador. Esse narrador observador, ele não participa da história, ele só observa, ele conhece os fatos, mas ele não participa da história. Já o narrador onisciente, esse daqui nós podemos dizer que é o cara, certo? Ele conhece toda a história nos mínimos detalhes, certo? Ele tem aquele cuidado, certo? De conhecer toda a trama, de conhecer toda a história, ou seja, ele conhece até o pensamento dos personagens. Por quê? Porque ele sabe de tudo, ele conhece toda a história, ok? Aí eu tenho aqui também tipos de discurso narrativo. Nós temos aqui três tipos de discurso. Nós temos o discurso direto, nós temos o discurso indireto e nós temos o discurso indireto livre, certo? Então vamos aqui, tia. Qual é a diferença do direto para o indireto e o que quer dizer indireto livre? Vamos aqui. O discurso direto é o quê? É a própria personagem falando, certo? O discurso direto é o próprio personagem que fala. Geralmente acontece muito em fábula, né? Os dois animais falando. Então, se identifica muito na fábula, certo? O discurso indireto já é o contrário, certo? O narrador interfere na fala dos personagens. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, em vez que não aparece a fala dos personagens. Já o discurso indireto, não há a fala do personagem, e sim do narrador, certo? Já no discurso indireto livre, certo? Eu vou trabalhar com o quê? Com os dois discursos, o discurso direto e o discurso indireto. Certo? Ora está acontecendo. Ora está acontecendo o discurso direto, ora está acontecendo o discurso indireto, certo? Então, esse discurso livre aqui acontece os dois discursos, tanto direto como o indireto, certo? Você consegue sim associar os dois em um único discurso. Esse é chamado de indireto livre, certo? E agora eu trouxe aqui exemplos para vocês do discurso direto e do discurso indireto, certo? Discurso direto. Vou ler um textozinho para vocês conseguirem identificar que aqui é um discurso direto. Por quê? Porque está tendo a fala, certo? Dos personagens, certo? O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiram juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sobre o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças. E o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo, que então que eu arregue com 6 arrobas, quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta. Lembre-se que se morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas,
mais as minhas. O cavalo pilheriou de novo, e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte, e sem demora, arruma as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrado agora. Vocês conseguiram observar que esse texto ele apresenta claramente o discurso direto? Por quê? Porque aí existe a fala do próprio personagem, certo? O burro conversando com o cavalo, certo? Houve todo esse diálogo. Então, se tem esse discurso dos personagens, aqui é chamado de discurso direto, certo? Bem simples, só isso. Bem simples, né, de identificar. Já o discurso indireto, certo? Ele vai ser na terceira pessoa, certo? E quem vai estar falando é o narrador e não o personagem. Ela explicava porque tomava a decisão que me amava. Mas só amor não basta. E eu só pensava que chegou um cara que dorme com ela quando explicou que nunca mergulhei de cabeça na nossa história. Não a amava, que talvez eu amasse Ariela, com quem eu tinha mais afinidades. Uma das mulheres que acompanha a sua cabeça. Então, pessoal, aqui já é o que? Um discurso indireto, porque não apresenta a fala dos personagens e está escrito em terceira pessoa. Já aqui eu tenho um discurso indireto livre. Por quê? Porque ora acontece o discurso direto e ora acontece o discurso indireto. Vamos lá. Camilo. Pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que ele queria muito e que seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois respondeu-lhe, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois, qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui, perto. Da guarda velha, certo? Então, o que que acontece? Aqui eu tenho 2 discursos, tanto eu tenho um discurso direto, como eu tenho um discurso indireto, certo? A gente consegue visualizar claramente, né, esses 2 discursos, ok? E aqui são alguns exemplos de texto narrativo: conto, fábula, romance, novela, crônica, lendas, certo? Então, esses são exemplos de alguns textos narrativos, certo? Trouxe um conto aqui, né, para me ler para vocês conseguirem, né, identificar um texto narrativo. Um conto de Luiz Fernando Veríssimo. Não era prevenção. A professora tinha o cuidado de tratar todos os alunos da mesma maneira. Pelo menos se esforçava para isso. Mas, com o Vitor, ela sempre estava com o pé atrás. O Vitinho
era um caso à parte. Qual é a população do Brasil? Um aluno levanta a mão e lê a resposta que estava no livro. 120 milhões. O Vitor levanta a mão. A professora sentiu um vazio na barriga. Lá vinha ele. O que é, Vitinho? 121 milhões. Por que, Vitinho? Minha mãe teve um filho esta semana. Uma risadinha correu pela sala, mas o Vitor ficou sério. Estava sempre sério, certo? Então, aqui vocês podem observar que é um conto, certo? E o conto aqui, ele está relacionado a textos narrativos, certo? Trouxe aqui só um exemplo para vocês, né, terem aí em mente de vocês, ok? Agora eu trouxe aqui também para vocês dica para fazer um bom texto narrativo. É de suma importância, pessoal, a gente sempre ter essas dicas, porque rapidinho vocês estão aí no ensino médio, né? Vocês já estão se preparando, certo? Para ir para o oitavo ano, né? Praticamente já está todo mundo no oitavo ano, porque nós já estamos na reta final, né, da nossa recuperação. E o próximo ano, né, vocês vão fazer realmente vários textos, e é bastante interessante ter essas dicas, certo? E diz o seguinte: um bom texto narrativo requer uma atenção especial aos detalhes de construção e caracterização nos diversos aspectos. Confira algumas dicas que ajudam na elaboração de uma narração. Essas dicas que eu vou dar para vocês vai ajudar muito, mas muito mesmo, na elaboração de um texto narrativo, certo? Primeiro, é interessante que vocês façam várias leituras. Mas leitura mesmo, gente, aquela leitura de romance, de conto, certo? De fábula, de crônica, que vai ajudar, certo? Na hora que vocês começarem a elaborar o texto de vocês, nos quais predomina a narração, pois a leitura aperfeiçoa a habilidade da escrita. Aquele aluno, certo? Que tem um gosto pela leitura, pessoal, ele sim se desenvolve muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque quem lê, certo? Tem sim um desenvolvimento melhor. Quem lê tem uma escrita melhor, ok? Ler jornais e revistas também ajuda muito, sempre observando as características de um texto narrativo, com o objetivo de entender a estrutura utilizada. É interessante que eu tenha esse cuidado em identificar a estrutura do texto, certo? Essa estrutura do texto ela é de suma importância. Ficar atento à escrita e elaborar uma estrutura completa, com introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? É de suma importância que eu tenha cuidado com essa estrutura, certo? Todo texto tem que ter a introdução, o desenvolvimento e não pode esquecer da conclusão. Apresentar os personagens, o espaço e o tempo logo na introdução. Essa aqui é uma dica, pessoal, de suma importância. Eu tenho que apresentar os personagens, o tempo e o espaço na introdução, para que o leitor, os leitores, compreendam todo o desenrolar da história e tenham gosto também pela leitura de vocês. Atentar-se aos detalhes do desfecho, não pode esquecer os detalhes do desfecho, certo? Porque muitas vezes você acha que fez a conclusão do seu texto e não fez, certo? O texto ficou em aberto. Então, você tem que ter cuidado a esses mínimos detalhes, porque é esse detalhe que vai fazer diferença no seu texto, certo? E, por último, praticar a elaboração de texto narrativo, pois o exercício é uma forma constante de aprimorar a escrita. Ah, pessoal, isso aqui é de suma importância, certo? Ter o cuidado nessa elaboração,
certo? Praticar mesmo a escrita. Hoje eu vou escrever aqui esse texto, tentando você ficar escrevendo, 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 praticando, exercitando mesmo a sua mente, o que você está pensando aqui, você começa a escrever. É o melhor, certo? É uma dica, assim, fantástica. Pedir outras pessoas para fazer a leitura do seu texto, porque você vê com o olhar, e outra pessoa que está fora já vai ver com outro olhar. Então, é de suma importância que você escreva uma, duas, três, quatro, cinco vezes, se for preciso, e peça outras pessoas para fazer a leitura. Porque quando a pessoa pega o seu texto, ela vai visualizar com outro olhar, ela vai ter outra visão, certo? E eu finalizo a nossa aula com uma frase que diz o seguinte: um dia brilhante depende mais de suas atitudes do que do próprio sol. Muitas vezes, eu acho que o sol não brilha para mim, né? O sol brilhou para fulano de tal, mas não brilhou para mim. Será se o sol não brilhou para você? Qual foi a sua atitude, certo? Para algo não ter dado certo? O que você fez para não ter dado certo? Essas perguntas, pessoal, que você tem que ficar, certo? Fazendo para você mesmo, não é para ninguém, não. Você tem que fazer para você. O que eu fiz que deu errado? O que era para me ter melhorado? Certo? Então, é você que tem que se perguntar. É você que tem que ter essa ação, essa atitude, certo? Porque muitas vezes não é o sol que está brilhando para você, é as suas atitudes, certo? Que está fazendo com que não dê certo o que você está planejando, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? É o mesmo conteúdo do quarto período, certo? Aquele aluno que sentiu essa dificuldade, o material vai ficar, né? A aula está sendo gravada. Vocês podem ter acesso quantas vezes, né? Vocês quiserem. E eu desejo a vocês boa sorte, uma excelente avaliação. O conteúdo não é difícil, é um conteúdo fácil, só estudar, certo? Que vai dar tudo certo. Então, um forte abraço, um Feliz Natal, né? Cheio de paz, amor, saúde, e que 2021, né? É, tudo esteja normal, né, gente? A gente volte com mais essa garra, essa vontade de estudar, ok? Tchau, tchau, gente. Sucesso para vocês.